Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo. Gente, estamos no mês de dezembro, né? E dezembro lembra muitas coisas. Lembra festa, Natal, decoração. Lembra a pessoa que nasceu em dezembro, que a gente fala que é Jesus. Nós sabemos que aqui no Brasil, Jesus, a gente não sabe se nasceu no dia 25 de dezembro, ou primeiro, ou dia 30, mas 25 de dezembro foi uma data escolhida no nosso calendário para que se comemorasse o nascimento de Jesus. E mesmo porque Jesus não nasceu no Brasil, né? Para ter nascido no dia 25. Mas isso aí é o que menos importa. É uma data boa, comemorativa, de boas coisas. Não importa se ele nasceu em dezembro ou em qualquer um outro calendário, né? Porque ele não nasceu aqui, né? Ele nasceu em Belém. Então, aqui provavelmente não foi no dia 25, mas é um dia que os brasileiros comemoram. E tá tudo bem com isso, porque a data não importa. Importa o que está sendo comemorado, o nascimento dele. Só que uma coisa que eu observo, né? As pessoas falam muito do nascimento de Jesus, mas as pessoas pouco procuram saber quem de fato era Jesus. Cada um tem opinião, né? Quando uma pessoa pergunta quem é Jesus, cada um tem uma ideia. A pessoa tem uma ideia de quem era Jesus dos filmes que foi contado, dos livros, né? Da religião, da tradição que os nossos pais disseram, da igreja, do templo. Cada um tem uma imagem de Jesus, né? Temos também o Jesus que nós conhecemos da Bíblia, das coisas que ele fez, da missão dele de vir salvar a humanidade, das curas, da multiplicação dos pães. Esse Jesus aí todo mundo conhece, aquele que nasceu também numa manjedoura, né? Que com 12 anos de idade já conversava com pessoas que eram doutores, tinha uma sabedoria fora do comum. Mas eu quero fazer uma série de vídeos esse mês, pelo menos alguns dias. Eu quero que a gente estude, nós viajemos um pouco sobre o caráter de Jesus, né? E é bastante oportuno falar dele, porque esse é um mês que se fala muito dele, né? Embora que sendo o mês do nascimento de Jesus, as pessoas, elas celebram muito mais as outras, né? Do que Jesus. Elas dão presente para outras. E pelo que eu sei, se o aniversariante, né? Se uma pessoa nasce e comemora o aniversário, você tem que dar um presente para quem? Para a pessoa que nasceu, não para as outras. Mas Jesus está ressuscitado. Ele ressuscitou, ele não está fisicamente conosco. Então não tem como você comprar uma calça para ele, um brinquedo, um presente. Então as pessoas dão presente umas às outras, entendendo o quê? Que quando você faz para o próximo, você está fazendo para Deus. Então se for por esse lado, tá ótimo, né? Porque o presente mesmo que Jesus quer de nós não tem nada a ver com coisa física. Mas eu não vim aqui estragar Natal de ninguém, nem dizer que não deve comemorar, como muitos loucos por aí que é contra o Natal. Eu não sou contra. Eu acho que você deve comemorar sim, com as pessoas que você ama e que te ama, que estiveram com você o tempo todo, né? Mas o assunto aqui do vídeo não é esse. Eu quero falar do quê, gente? De coisas que eu admiro no caráter de Jesus. O caráter representa o quê? A honra da pessoa, como que a pessoa é, a atitude dela. E como assim, Ana Maria, que você vai saber como era o caráter de Jesus se você não era nascida? Ora, gente, o que a gente sabe sobre Jesus, as informações a gente tem aonde? No livro sagrado chamado Bíblia. Porque eu e você não tem nenhuma pessoa que está aqui viva, que não tem nenhuma pessoa entre nós que está viva hoje, né, que nasceu na época que Jesus nasceu, porque ele nasceu há vários séculos atrás, né? Mas o que sabemos dele é pela Bíblia, de como ele foi, do caráter, da personalidade dele, das coisas que ele fez. E eu analisei na Bíblia muitas coisas no caráter dele que eu gostaria de ter, que eu admiro muito, e que todos nós devemos procurar ter, não apenas no mês de dezembro, né? Porque as pessoas querem praticar caridade, fazer coisa boa apenas no mês de dezembro. Não, a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida, né? Do jeito que a gente puder. A gente não tem que procurar fazer as coisas certas apenas no mês de dezembro, porque senão vira uma hipocrisia. E outra coisa, Jesus, as pessoas vê, né? Como um homem que tinha cabelo longo, alguns quadros pintam ele de olho verde, olho azul,
branco, moreno, né, queimado de sol. O aspecto físico agora pouco me importa. O que está importando agora é o caráter dele. É isso que eu quero enfocar e abordar na minha série de vídeos. E hoje é o primeiro dia, é o número 1, é a parte 1 desse vídeo, né? Coisas que amoldavam o caráter de Jesus. De que era feito o caráter de Jesus? 3 coisas. Primeiro, Jesus, ele tinha uma coisa chamada idoneidade. Ele era uma pessoa idêntica. Ele não era uma pessoa que se escondia porque estava com medo de um e outro. E olha que ele era uma pessoa muito procurada, muito visada, porque as coisas que ele falava era totalmente à frente e verdadeira da religião da época. Então ele incomodava muito. E quando você é uma pessoa idônea, né, idêntica, verdadeira, numa sociedade hipócrita, em que está preocupado em agradar, principalmente quem tem dinheiro, você se torna uma pessoa marcada. E se tinha coisa que Jesus não tinha medo de ser, era idôneo. E eu queria muito ter a idoneidade que Jesus tinha, né? E tem, né? Porque ele está vivo, não fisicamente, mas ele é ressuscitado e ele está à destra de Deus. Isso aí você já sabe também. Ele era um homem de verdade. E hoje está faltando muito isso, né? Da sociedade que vivemos. Hoje em dia as pessoas elas querem agradar umas às outras, né? Principalmente quem tem dinheiro, todo mundo quer agradar, todo mundo quer lamber. E se você for falar de um defeito, chamar uma pessoa dessa atenção, você já se torna inimigo dela. Mas Jesus não, ele estava pouco se lixando se as pessoas iam gostar dele, não. Onde Jesus ia, ele colecionava admiração, mas colecionava inimigos também. Como assim, Ana Maria? Pessoas inimigas do Filho de Deus? Sim, porque Jesus, não esqueça, ele estando aqui na terra, quando ele esteve, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. 100% Deus porque ele não pecou, ele tinha os atributos, né, de Deus, do pai dele. E era 100% homem, por quê? Porque ele tinha características humanas. Homem, que quer dizer também humanidade. Ele tinha características de um ser humano. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus chorou, Jesus se irritou, Jesus teve fome, Jesus teve sono, teve cansaço. Isso aí são características do quê? De um ser humano, concorda? Ele não era um espírito que ficava andando por aí, pregando nas praias, como tem gente que pensa, né? Ele também não era um maluco que andava de túnica, andando nas praias, dentro de um barquinho. Tem muita gente que tem uma ideia errada sobre Jesus, né? Tem muita gente que a ideia é que as religiões ensinam. Tem religiões que ensinam Jesus como um fraco, uma pessoa boba, que fazia tudo que o homem queria, negativo. Jesus, ele tinha uma coisa chamada personalidade, tá bom? E a personalidade dele era marcante. Onde ele chegava, ele marcava. Ele não se deixava influenciar por nada nem ninguém. Ele era influenciador. Eu até acredito, gente, que se Jesus tivesse como nós aqui vivendo, como nós seres humanos, usando as redes sociais, ele ia ser o maior influenciador digital do que qualquer um aí. Ele ia ter os maiores likes, mas também ia ter os haters, né? Que são as pessoas que ficam perseguindo na internet. Mas ele lá atrás, ele tinha os haters dele também. Ele tinha um inimigo muito antigo, chamado Judas, mas não era só Judas não, tá? Ele teve toda uma multidão que falou, crucifica-o, né? E foi a multidão que crucificou Jesus. Não foi apenas as autoridades locais, não, tá bom? Foi a multidão que deu o veredito para a crucificação. Ah, Ana Maria, mas era uma missão, sim, mas a multidão palpitou. Para terminar, Jesus, gente, ele tinha postura. Quando ele precisava se posicionar numa situação, ele não se deixava levar se alguém estava ameaçando ele, se alguém estava com cara feia, né? E a maioria das pessoas que viram a postura de Jesus não só eram pessoas simples, mas as autoridades da época, as pessoas ricas, né? Que davam as cartas na época. Jesus, ele tinha uma postura, ele não se dobrava por causa de ninguém. Tinha hora que ele falava, mas tinha hora que ele ficava quieto. Ou nas palavras ou no silêncio, ele se posicionava. E ele admirava até as pessoas que detestavam ele por causa da postura que ele tinha. Não só no início do ministério dele, como também ele teve muita postura nos minutos finais da vida dele, quando já estava perto dele ser crucificado. Ele não perdeu a idoneidade, ele não perdeu a postura. Ele não foi como o chuchu, né? Você já observou? O chuchu, ele é um legume que qualquer coisa que você colocar perto do chuchu, o chuchu pega o gosto.
Mas, olha só, Jesus em alguns casos, né? Tá certo que a comparação pode ser chula, mas é só para você entender o objeto de comparação. Ele era jiló. O jiló, ele é amargo. Onde o jiló chega na comida, ele faz aquela comida ter o gosto do jiló. O jiló, ele não se influencia, né? E hoje em dia está faltando pessoas, nós deveríamos também sermos pessoas de postura, independente se a gente está do lado de quem gosta ou que deixa de gostar, quem está incomodado ou quem não está. Nos falta postura em algumas situações. E para terminar o vídeo de hoje, ele era transparente. Jesus, ele transparecia aquilo que ele era. O amor que ele tinha pelas pessoas transparecia no olhar. Ele transpirava isso aí. As pessoas sentiam isso. A linguagem de Jesus, muitas vezes, foi uma linguagem silenciosa. Uma linguagem de amor que as pessoas percebiam. Por isso que ele contagiava. Por isso, onde ele chegava, ele ia arrebanhando um monte de gente. Não era só porque ele falava no reino dos céus, ou era um homem escolhido para salvar a humanidade, não. A essência dele era transparência. Era transparência 100%. Gente, eu tô gostando muito de falar de Jesus. E eu não tô aqui falando como uma religiosa. Eu tô falando aqui como um ser humano mortal. Que eu analisei isso aí. E quem dera que um dia eu possa ter todas essas características de Jesus. E você que tá aí me assistindo também tenha, tá bom? Foi uma ideia que eu tive quando eu tava dormindo. Por que não falar em Jesus? Ele é o rei desse mês, não é? O mundo tá parando para comemorar o nascimento dele, né? Mas vamos comemorar também, além daquele Jesus da manjedoura que todo mundo, né, acha que conhece, o Jesus já grande, o Jesus que se posicionava, o Jesus que tinha idoneidade. O mundo precisa conhecer esse Jesus aí. Eu não estou fazendo uma pregação, eu não estou aqui sendo religiosa, eu não sou representante de igreja nenhuma, mesmo porque eu não frequento nenhuma igreja e nem sou representante de religião nenhuma, porque Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus, com toda a essência que ele tinha. Gente, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe. Fala aí nos comentários o que é Jesus para você. Qual a imagem que você tem ou que as pessoas têm ensinado para você. Mas qual é a sua imagem pessoal, a sua impressão pessoal diante de tudo que te falaram sobre Jesus. Vamos falar desse assunto, é muito gostoso. E no próximo vídeo eu vou vir com a parte 2, porque, gente, falar de Jesus é como encher não sei quantas milhares de enciclopédia, porque ele teve muito o que falar, muito o que ensinar. A Bíblia, gente, ainda é pouco para falar do que Jesus era no caráter dele. E vale a pena, não apenas para falar, para a gente absorver essa áurea do caráter dele, porque ele é tudo de bom em nossas vidas. E se você não crê nele, não tem problema nenhum, tá bom? Mas pelo menos assista meu vídeo e tire suas conclusões. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e até mais no próximo vídeo, tá? Amanhã eu estarei falando mais coisas do caráter de Jesus. Você vai ficar abismada. E eu vou falar não como uma crente, não como pastora, eu não sou nada disso. Não sou crente, não sou pastora, não sou profeta, não sou missionária, nada disso. Mas eu vou falar de uma maneira como ninguém nunca falou, tá bom? Porque Jesus era assim. Ele falava com as pessoas como nunca ninguém tinha falado. Ele tinha uma maneira especial de comunicar. E eu quero poder ter essa essência dele na minha vida. Muito obrigada e até mais, tá?